Olá, bom dia. Cá estou eu aqui novamente com o meu propósito pela manhã. Queridas amigas e queridos amigos, hoje é um sábado maravilhoso em que Deus escreveu nos 10 mandamentos e entregou a Moisés. E o homem violou o sábado, mudou o sábado para o domingo. E os 10 mandamentos são válidos até hoje, embora muitas pessoas dizem que não são, mas são. A lei de Deus não é mudada. Deus, o que escreve, jamais retira. Deus escreve, mas não retira. É um Deus muito justo, é um Deus muito realizado, organizado. Então, minhas amigas, vamos hoje à nossa meditação e, em primeiro lugar, quero desejar feliz sábado, que o seu sábado seja muito abençoado na graça do nosso querido Deus. Vamos então à nossa meditação e reflexão. Diz-nos assim em Levítico 26:8: E 5 de vós perseguirão e 100 de vós, colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vós à espada. Quando os corações se unem, a força das suas orações se multiplica exponencialmente no espírito. Não importa quantos estejam reunidos, suas orações sobem como múltiplas, centenas de milhares para cada pessoa presente. Quando nos reunimos para orar, há uma missão conjunta que usa a oração de concordância para amarrar, libertar, derrubar, arrancar e tocar trombetas de avanço espiritual. Ver em Mateus 18 e 19. Os fundamentos da terra são abalados pela oração conjunta, sacudindo tudo o que pode ser abalado, de modo que somente o que não pode ser sacode e permanece. Toda a carne e esquema diabólico estão subjugados. As ameaças e sussurros do adversário são silenciados e aniquilados quando oramos. Nos dias que seguiram a ressurreição de Jesus, toda a igreja se reuniu para orar. Veja o poder que foi liberado. E tendo chegado o dia do Pentecostes, eles estavam todos cordialmente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e lhes apareceram línguas como de fogo, se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Atos 2, 1 e 4. O resultado dos 3.000 foram salvos naquele dia. 3.000 foram salvos naquele dia. Mais tarde, em resposta à perseguição pela qual estavam passando nas mãos dos líderes religiosos em Jerusalém, a igreja reuniu-se para orar novamente. E novamente 8 milhares foram salvos como resultado. Para que haja uma sinergia dentro da vossa igreja para a promoção do reino de Deus. Programação do reino de Deus. Cada parte do corpo de Cristo dentro da igreja deve estar reunida e assim como um quadro de todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4,16. A determinação que deve ser concedida nas mãos do Pai. Pois é, minhas amigas e meus amigos, o que essa reflexão e meditação nos quer dizer é: quando nós oramos em conjunto e unimos as nossas orações e os nossos corações, Deus ouve as suas orações e nos traz muitas coisas maravilhosas que Deus nos concede. Orar em conjunto é muito bom, porque Deus ouve não só um coração, mas muito mais corações que estão reunidos. No dia do Pentecostes, os discípulos oraram muito.
E o que é que aconteceu? Veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa. E sobre cada pessoas que ali estavam, pesava línguas de fogo. Essas línguas de fogo quer dizer, ali onde eles estavam orando, tinha muita gente que era de várias línguas e de várias nações. E vê como umas línguas de fogo, e cada um daquelas nações, vamos supor, português, irlandês, americano, francês, pregavam e toda a gente ali compreendia o significado daquela pregação através daquelas línguas de fogo que foi pesado sobre aquela multidão que estava orando. Não é línguas de fogo que muita gente se põe blá 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 falando, não. Foi línguas de fogo para traduzir a cada pessoa que estava ali de várias nações, perceberam a palavra de Deus e o evangelho que estava sendo pregado. Essa é a explicação que muitas pessoas confundam em falar línguas que não foram essas línguas que Deus desceu sobre línguas de fogo, foi a tradução de cada país, de cada estado, de cada terra, da Europa, da Ásia, de outros países. Foram essas línguas que foram derramadas sobre o povo de Deus que estava em intercessão e orando intensamente a Deus. Você entende isto como é? Não se confunda com línguas que falam blá 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 em certas religiões. Não. As línguas de fogo foi a tradução de cada país, de cada pessoa, que não eram todos da mesma língua. E foi traduzido para que todos percebessem o que é que estava sendo falado na palavra de Deus. Essa é a compreensão que a Bíblia nos dá. E não confusão, porque a Igreja de Deus não existe confusão. Sabe o que é que existe? Tranquilidade, paz e humildade. Não é berrando, não é gritando que a gente leva a Deus. A gente leva a Deus de dentro do nosso coração, da nossa mente, em humildade, em amor e dedicação a um Deus maravilhoso, que é um Deus que quer uma paz, uma tranquilidade e uma compreensão mútua uns para com os outros, e não confusão. Não confunda confusão com tranquilidade e paz. Pois é, minha querida amiga, este livro maravilhoso nos traz muitas coisas que às vezes são compreendidas mal e mal interpretadas. Leia a Bíblia, procure, pesquise, leia, porque se a gente ler cada vez mais a gente vamos compreender o que Deus tem para mim e para você. Está você disposta a ir à sua Bíblia e ler e meditar e pedir a Deus sabedoria para poder compreender o que é que a palavra de Deus nos diz? Vai, amiga, peça a Deus, implora a Ele para que lhe dê a sabedoria para você compreender a palavra de Deus através do livro maravilhoso das profecias que Deus inspirou os profetas para deixar para nós compreendermos aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo e te exalto e te bendigo o teu santo nome, porque tu és um Deus de ordem, um Deus de compreensão. E aquelas línguas de fogo, quando atravessaram aquela sala que estavam reunidos, foram tradução de línguas para que cada um daqueles que ali estavam, que não entendiam a mesma língua, pudessem compreender a tua palavra, o teu evangelho, que estavam a dizer. Como temos um Deus muito bom.
Que Ele nos abençoe e nos guarde, é o que eu te peço. Por Jesus, meu Salvador. Amém. Pois é, minha amiga. Fique com Deus. Que Deus faça compreender a palavra do Senhor através das Sagradas Escrituras. Porque não sou eu que falo. Quem fala é a palavra de Deus, a Bíblia. Atos 2, 1 e 4. Leia, vai lá e você vai ver. E Deus vai lhe dar. O Espírito Santo vai lhe dar a sabedoria suficiente para você entender o que são línguas. Que Deus abençoe, que o seu sábado seja feliz e com paz e tranquilidade. E obrigada por me assistirem. Inscreva-se no meu canal para eu amanhã estar aqui novamente com o propósito pela manhã. Fiquem com Deus, beijinhos, tchau.